A seleção brasileira, por incrível que pareça, participou de momentos muito importantes na formação de todos nós, né, cara? Não tem como ignorar isso. Não tem como ignorar. Acho que o papel aglutinador que a seleção brasileira tinha e hoje ela não tem mais, né? Eu acho que ela não tem mais. O Helder Maldonado dos Galãs Feios falou hoje na live que o povo brasileiro caga pra seleção desde o 7-1. Vocês concordam? Olha, eu não sei se desde o 7-1, mas eu tava pensando, né, esses dias sobre como os momentos, ou pelo menos eu consigo ver uma ponte entre a maneira de como a seleção brasileira tá jogando, ou como ela tá inserida no cenário geral, e o momento político do Brasil, né? O momento político do Brasil, assim. Enfim, né, acho que 2014 foi um ano que acabou gerando uma crise muito grande, né? Eu acho que naquele momento a gente vivia um momento de características pré-revolucionárias, né? Mas pré-revolucionárias não porque haviam as condições concretas da Revolução Socialista no Brasil, né? Mas porque houve um processo ali de abalo, né, sísmico das estruturas sociais bastante considerável, né? Jornadas de junho, né? A crise econômica de 2014, depois do programa de austeridade. Então acho que tem ali um momento bastante emblemático, né? Eu acho que a seleção brasileira de alguma forma retrata um pouco isso também, né? Eu acho que ali a gente vivia de alguma maneira uma crise de imagem, né? Acho que a gente vivia uma crise de imagem e de identificação, né, com o que estava rolando com relação a essa conexão que as pessoas tinham com a seleção brasileira, né? Talvez isso esteja sendo nostálgico também, né? Porque sempre rola isso, antigamente era melhor, né? Na minha época, não sei o que lá. Então talvez isso tenha um caráter nesse sentido. Mas eu vejo, né, acho que alguma similaridade em ver como ninguém mais, assim, liga muito para jogo da seleção, sabe? Como ligava antes. Ou como era muito mais um evento. Eu acho que, né, é um retrato também um pouco de como o futebol, enquanto não só um esporte, né, mas enquanto uma prática social, está sendo cada vez mais tirado do povo. Está sendo tirado cada vez mais do povo, tá ligado? E aí eu acho que isso acaba prejudicando, né, os vínculos que as pessoas têm ou criam ou criavam com o futebol antigamente. E aí é curioso, né, porque você consegue começar a acompanhar isso na diferença, né, por exemplo, do que vai ser o futebol no Brasil nos anos 90 e no começo dos 2000 até 2002, sabe? Até o pentacampeonato, assim. Que você tem, né, essa mobilização e tal. E aí eu acho que mas acho que é um fenômeno mais recente. Acho que é mais recente. Acho que é um fenômeno mais recente. Então acho que tem esse desligamento, né? E eu acho que é um desligamento que está inserido também, ele é produzido, ele é produto de uma lógica que o futebol brasileiro vai passar a assumir, né? Que é uma lógica muito mais preocupada com o elemento do show, do elemento da arena, daquele evento como um evento que dá muito lucro, que atrai, entre muitas aspas, as pessoas certas, né? E é também importante ver como isso veio acompanhado de um processo, né, de uma caminhada da criminalização do futebol popular, né? Da criminalização da torcida no estádio, da criminalização do espetáculo público. E como a lógica do futebol vai partindo cada vez mais para esse lugar de um lugar de consumo, de mercantilização, né? Você vai lá para ver o espetáculo, para ver o show e tal. E aí você cria, né, esse espetáculo como um bem que poucas pessoas podem consumir. Então acho que a relação que se cria é uma relação mercadológica. É uma relação que é atravessada por esse componente mais forte. Não que antes não tivesse, mas acho que agora é mais forte. Então a pessoa, ela vai pro jogo de futebol, ela vai assistir o jogo de futebol, mas sempre nesse ar e nesse pensamento dela tá consumindo um produto. E não indo lá para ver o time jogar. Não que isso aconteça todas as vezes, né? Não vamos generalizar e tal. Mas eu acho que isso acontece enquanto um fenômeno, né? Um fenômeno geral. E isso tá diretamente ligado também à própria forma de como o esporte existe no capitalismo, se você parar para pensar bem. E parar para pensar como a seleção não engajando as pessoas vem disso, né? O Jones tweetou no sábado, nem sabia que hoje tinha jogo da seleção. Nem eu tava sabendo. Eu fui numa festa no sábado à noite, e aí tava passando o jogo no telão. Meio que isso, assim, sabe? Galera fazendo outra coisa, tá ligado? Então acho que
tem uma mobilização dos afetos que tá diferente. E eu acho que vem desse lugar, né? Vem do lugar da transformação cada vez mais da arenização do futebol, da elitização do acesso ao seu espaço, dessa relação do torcedor como um consumidor, como alguém que tá ali querendo vivenciar aquela experiência daquele produto que ele tá comprando. E aí, quando não serve mais, você só descarta e foda-se. É meio que isso, né? Fora, né, a própria lógica, e eu acho que esse é um outro ponto, eu acho que isso é uma outra questão, que é o fato de que muita gente não conhece os jogadores da seleção brasileira. E por quê? Porque muitos desses jogadores, muitos deles, vão jogar muito cedo na Europa. Vão pra lá muito cedo. Olha o Endrick. O Endrick tem o quê? 18 anos? Fez agora? Nem sei se chegou a completar. Eu sei que o Estevão, né, do Palmeiras, tem 17. Tem 17. Vai completar dia 21 de julho. Dia 21 de julho é aniversário de 18 anos do menino Endrick Felipe. E assim, gênio da bola, indiscutível, moleque diferenciado. Vendido pro Real Madrid. Então, tipo, você criou uma idolatria, né? Você criou um vínculo com o Palmeiras, evidentemente, né? Mas o jogador foi exportado por valores astronômicos e que vão gerar um processo de novas acumulações, de novos rendimentos desse capital de volta pro Palmeiras, né? E assim o ciclo vai. Mas olha que interessante. Hoje, o Brasil não pode ficar, né, desde tenra idade, com seus melhores jogadores. Porque todos eles participam, quase, né, que universalmente, né, de uma lógica de exportação. Lógica de capitalismo dependente. Capitalismo dependente que se expressa assim. Aí você não conhece quem joga no Brasil, você não conhece quem joga no campeonato doméstico, que é onde as pessoas vão assistir, que é onde o povo daquele estado, né, vai assistir o jogo. De qual campeonato o cara vai ver? Mano, isso aí de assistir campeonato europeu e tal, é um fenômeno recente, e eu acho que num número crescente, né? Mas um número ainda inferior em relação ao campeonato brasileiro, em relação aos campeonatos estaduais, tá ligado? Só que aí você vê que você não tem mais o acompanhamento dos campeonatos nacionais e domésticos. Aí você não consegue produzir esse vínculo, você não consegue produzir essa relação. Por quê? Porque o futebol, né, os jogadores que são essa força de trabalho vão estar sendo sempre comercializados como commodities, né? Porque afinal de contas é isso, né? Eles são uma mercadoria, eles estão vendendo a força de trabalho deles, eles são uma mercadoria. E aí eles vão ser vendidos como commodities para outros lugares que vão ter campeonatos estelares, enquanto o nível dos campeonatos nacionais decai, certo? De competitividade. Você olha, por exemplo, de novo, vamos lá, Manchester City e Fluminense. Pô, Fluminense, é que agora o Fluminense tá numa situação complicada, né? Mas Fluminense jogando bem, tá ligado? 4-0 pro City. 4-0, né? Fake news é só sexta-feira depois das 6 da tarde. Agora não é fake news. Isso mesmo. Manchester City, 4-0 sobre o Fluminense. Quais foram os resultados dos últimos campeonatos mundiais de futebol, de clubes, né? Ó, qual foi o último resultado? Quais foram os últimos resultados? Ó, o último campeão, acho que foi o Corinthians. Foi? O último campeão sul-americano foi o Corinthians. É isso? É isso aí. Foi o Corinthians em 2012. Ou seja, faz 12 anos. 12 anos que a hegemonia do futebol tá na mão dos clubes europeus. E por que isso acontece? Por um processo de concentração desses múltiplos talentos que vão jogar a valores trilhardários para esses lugares, que vendem camiseta pra caralho, assinatura, direito de imagem pra caralho, fazem o dinheiro girar pra caralho. A galera que investe nisso ganha muito dinheiro, as marcas, os empresários e tal. E aí você cria um fenômeno de abismo entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, como a gente pode ver nos resultados dos últimos campeonatos mundiais, e também a nível doméstico. Por quê? Porque a Premier League, em comparação à segunda divisão, que é Championship League, acho que é alguma coisa assim. A Premier League, em relação à segunda divisão da Inglaterra, já é uma diferença. Já sente a diferença. Da segunda para a terceira, amigo, já, né? Aí da terceira para a quarta é um abraço. É um abraço. Championship, isso aí. A mesma coisa aqui no Brasil. Né? E num cenário em que você tem cada vez menos calendário, né, para os times menores. Pô, lembra do Ituano? Em 2012, inclusive. 2014. O Ituano foi campeão paulista. 2014, eu acho. Campeão paulista. E depois daquele campeonato, ele ia jogar, acho que a Copa Paulista, que era no primeiro semestre também. E não tinha mais calendário. Acabou o calendário do time, tá ligado? Então, é um processo que afeta toda a dinâmica, né? Afeta toda a dinâmica de como o futebol fica organizado. Porque ele vai sempre ser pensado, voltado
para essa alta performance que visa criar jogadores para exportação, para serem vendidos, né? Olha o Estevão, velho. Mano, inclusive ele fez um gol contra o Bahia. Puta que pariu, o moleque joga pra caralho. Pô, 17 anos também vendido a um preço exorbitante. E aí fica essa percepção, né? O futebol vai perdendo esse laço mais social, de vínculo popular. Ele se torna um negócio, né? O Brasil vira um celeiro de craques. Aí realmente, né? Aí a lógica do agronegócio veio pro futebas, né? O Brasil se torna um celeiro de craques. É um celeiro, né? Que você vai formando, jogando pra fora, e aí você vai perdendo esse vínculo. E aí eu acho que é um pouco desse retrato. Acho que essa crise de identificação que a seleção brasileira hoje passa é um pouco por isso. Eu acho que é um pouco por esse aspecto, assim, atravessa isso. E tem um vídeo que eu acho que reforça esse aspecto, que é um vídeo que eu vi no Twitter, inclusive que me motivou a trazer essa discussão pra cá, essa reflexão, né? Que eu acho que ela é bem pertinente e eu adoro falar sobre futebol. Amo falar sobre futebol. Olha só, esse aqui, né, é o Marcelo Bielsa, técnico da Celeste, um beijo Uruguai, gosto pra caralho dos uruguaios, né? Os uruguaios têm uma história linda com o tricolor paulista. Diego Lugano, Pedro Rocha, Dario Pereira, vai que vai demais, né? E aí ele fez uma fala na coletiva de imprensa, logo depois da vitória do Uruguai e da derrota do Brasil, em que ele é perguntado, né? Acho que foi nessa coletiva em que ele é perguntado sobre um jogo, porque ele jogou num time na Argentina. Mas antes da gente continuar, lembrar você aí que tá assistindo, se você quiser assistir todo o conteúdo que a gente produz aqui no canal História Cabeluda, não deixe de assinar os membros do canal. A partir de R$3 por mês, você acessa todos os VODs das lives completos e você também acessa todos os conteúdos que a gente faz os cortes aqui nas lives. E além disso, você também participa de sorteios semanais de livros das nossas editoras parceiras. E se você quiser uma live extra semanal com mais conteúdo e interação com uma comunidade muito bacana, não deixe de conhecer os membros densos, uma comunidade em que a gente está construindo, uma galera muito legal e que tem também bastante conteúdo. E agradecer a Paulinha.mp4, que saiu soltando membrinho na galera e mandou 10 assinaturas de presente. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo, desde react, análise, comentários, etc., conheça a área de membros aqui e vai que vai, beleza? É isso aí. Não, o Forlan Pai. Forlan Pai jogou no São Paulo. O Diego não. Diogo. Diego ou Diego? Vê aí, chat, por favor. Vamos ver. Essa entrevista foi antes do jogo. Obrigado. Ó, o Danilo falou, a entrevista foi antes do jogo. Vamos ver aqui. Eso sí que era otro fútbol. Sí, certamente. No, porque mire, qué interesante, ¿no? Si usted... Ele tá falando aí do jogo que foi a final da Libertadores de 92, se não me falha a memória, que é São Paulo e New Old Boys, que é um time argentino, e do qual ele jogou. Recuerda la formación de San Pablo, que era con un entrenador monumental, y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces, fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. Yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo Pintado, Evanilson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron 2 finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol. Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, entonces ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más, porque a los 17 años Hendrix, el Windel Palmeira, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada mais que críticas. Tá maluco, o cara é gênio demais, né? Marcelo Bielsa, que serenidade, que tranquilidade. Inclusive, curiosidade aí pra vocês,
O Marcelo Bielsa nunca olha para as pessoas quando ele responde perguntas. Quando ele recebeu essa pergunta, ele quebrou o protocolo, para a gente ter o grau, né, a dimensão da importância desse tema para ele, e que eu acho que é um tema que também diz respeito a gente, né? Porque afinal de contas a gente está falando de um divertimento popular, né? A gente está falando de lazer. Então, enfim, são muitas camadas, né? São muitos pontos que se conectam em que a gente consegue ver uma relação de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o fato de que o espaço público da diversão está sendo retirado da classe trabalhadora, né? Ela tem cada vez mais dificuldade de acessar esse espaço, porque ela não tem dinheiro para pagar o acesso a esse espaço. Ao mesmo tempo em que as organizações de caráter popular, né, ou as organizações que têm uma representação nesse aspecto, passam por um processo muito intenso de criminalização, como é o caso das torcidas organizadas, de várias, né? E aí você tem uma retirada, uma desvinculação. Então esse elo aqui entre o povo e o futebol e essa diversão tal, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo desgastado, ele vai sendo retirado de cena. E um processo que está, enfim, né, envolvido também com toda a lógica, né, econômica, competitiva, mas não competitiva num aspecto positivo, né? Não competitiva numa ideia em que os times estão, né, disputando ali. Tanto que é isso. Hoje em dia, qual é a competitividade do futebol brasileiro, né? A gente tá vendo que tem alguns times que se destacam, que existe um equilíbrio bem maior, mas a gente passa por um período de hegemonia, e uma hegemonia que é consolidada cada vez mais nesse volume de aportes financeiros, né, sobretudo. E aí você forma um time fudido do caralho, né? Você forma um time muito bom, né? E aí tem o seu mérito, porque você pode comprar um monte de gente, ter um monte de bagre, né? Ter um monte de bagre no seu time e vida que segue, né? Vida que segue. Então, mérito também das equipes que conseguem manejar. Mas percebe como é um fator que cada vez menos times têm possibilidade de realizar. E aí tem que virar SAF, né? Aí precisa ter 38 patrocínios de bet, né? Bet, não a bet da Copeuva, tá? A bet de aposta, né? Pronto! Quem é? É a Bet. Eu nunca mais vi um jogo do Brasil, Dirce. Nunca mais tive o desprazer de assistir àquela seleção. Eles não jogavam como eu me lembrava em 1958. Eu não me lembro direito de como é. Alguém pode me passar um cigarrinho? Aí você vê, né, essa disparidade que acontece do futebol brasileiro nessas divisões, em que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, uma competitividade muito maior, né? A gente tinha ali Mojimirim, União São João de Araras, o Bragantino foi vice-campeão brasileiro, a Portuguesa foi vice-campeã brasileira em 96, né? Você tinha várias equipes que conseguiam disputar ali, né, de ter isso pras cabeças. Hoje em dia, isso é muito menos visível, né? Isso é muito menos possível. E também tem levado a uma concentração cada vez maior dos recursos possíveis de serem usados no futebol em um número cada vez menor de equipes, né? Como já foi dito. É um processo mesmo de monopolização, né? Oligopolização do futebol. E que vai afetar, né, os times pequenos com falência, falta de calendário que a gente já comentou, muito problema para poder conseguir jogar, tá ligado? Jogar, não dá para exercer a atividade. Aí os caras são profissionais, né? São trabalhadores, ficam às vezes, né, meses sem jogar, sem receber, enfim. E toda uma cadeia que vai ampliando esse processo de precarização, né? Precarização do campeonato, de precarização do trabalho. É a piora do espetáculo, a piora do trabalho, é a piora de tudo em nome da continuidade dessa lógica de acumulação no futebol. Então é isso, né, gente? É isso. A gente percebe um incremento, né, do abismo do futebol no Brasil, no mundo, o desânimo com a seleção brasileira, que é total, absoluto, e que diz respeito, né, condiz, né, tem relação, tem sentido com o nosso estado de desânimo na atualidade, né? Quem sabe aí, em 2026, a seleção canarinho possa nos providenciar uma diversão e uma verdadeira alegria pro povo. Não aquela alegria meia boca, alegria nas pernas, né? Aquela alegria de 2014 que nós precisamos deixar para trás.